Eu não conseguia entender por que um autor como Gabriel Garcia Marques tinha um Nobel e autores brasileiros de excelência, como Machado de Assis, que ainda estava vivo quando começou o Nobel, ele morreu em 1908, o Nobel começou em 1901, ou autores como o Raduan Nassar ou até o Guimarães Rosa não tinham gozado de um Nobel. Mas então eu li o 100 Anos de Solidão e eu entendi por que ele tem um Nobel, porque ele mereceu, apesar que não é questão de mero merecimento, mas esse nosso amigo da América Latina tem uma escrita muito boa. Para fazer um paralelo com outros autores que talvez vocês não tenham lido, mas isso talvez encoraje vocês a ler, por exemplo, se a gente pegar o Guimarães Rosa e comparar com o Gabriel Garcia Marques. Eu acho a escrita do Guimarães Rosa um pouco mais burocrática, um pouco mais formal. Embora ele fale assim a língua do povo, ele inventa muitos termos, ele ainda é um grande erudito. Machado de Assis tem uma certa ironia na fala, mas também uma coisa muito erudita. Eu acho que uma diferença para o Gabriel Garcia Marques é que a escrita dele não é fuleiragem, é bem escrito e tal. Mas eu acho que é mais informal e eu acho que é uma escrita mais cínica do que desses dois outros autores que eu estou falando. Como assim cínica? Por exemplo, em Machado de Assis tem a famosa ironia do Machado de Assis, que é uma ironia muito rebuscada, é um sarcasmo também muito rebuscado. Já no Gabriel Garcia Marques é um cinismo e que não é muito rebuscado, e isso é muito interessante. Vou dar um exemplo. Nesse livro aqui acontece coisas abjetas, coisas assim absurdas, como incesto, como zoofilia, como genocídio, e o autor descreve como se fosse um café da manhã. Então, não parece que está uma coisa absurda acontecendo, porque ele descreve da maneira mais normal do mundo. E isso tem um grande valor, isso é muito rico em termos de estilo literário. Isso eu gostei bastante, né? É uma escrita até um pouco polêmica, dependendo do que você acredita. Mas esse livro aqui, O 100 Anos de Solidão, conta a história de uma família, de como essa família surge e como essa família acaba. E tem um ditado, né, na Bahia que é incutido é pior do que doido. Eu acho que isso define bem o livro. Incutido é pior que doido, quer dizer que uma pessoa obcecada ela é pior do que um doido, né? Que é um ditado muito bom, inclusive. E esse ditado dá um pouco a tônica dos 100 Anos de Solidão, porque é uma família de doidos, né? E o próprio autor, nas falas, salienta isso, como o pessoal lá é muito louco. Mas louco em que sentido? Eles são obcecados, né? Para começar, o livro conta a história de como esse cara, José Arcádio Buendia, largou o vilarejo que ele vivia depois de uma briga de galo. Porque depois de uma briga de galo, o cara ofendeu a honra dele, ele tacou a lança no pescoço do cara, o cara morreu. E essa briga aconteceu por um motivo besta. Que é um motivo besta não, pra ele não deve ter sido besta. Mas isso no começo do livro, tá, gente? O cara que perdeu, o Aguilar, eu acho que é o nome dele, né? Antônio Aguilar, ele ofendeu a honra do José Arcádio Buendia. Como é que ele fez isso? O galo dele perdeu e ele falou, pelo menos esse galo aí talvez satisfaça sua mulher. Então meio que, né, ofendendo a honra dele, dizendo que ele não satisfaz a mulher. Por quê? Porque corria um boato na cidade que eles não transavam. Por quê? Porque eles eram primos. Então olha como começa a loucura esse livro, né? Começa acontecimentos, né? E é um livro do realismo fantástico. O que quer dizer isso? Que é um realismo, mas do nada acontecem coisas muito doidas. Como assim coisas muito doidas? Por exemplo, tem uma personagem, a Úrsula, que ela vive bastante. Ela vive até uns 200 anos. Isso é meio que acontece lá e você fica, caramba, mano. Tem outro personagem que outra personagem, Remédios, a Bela, que ela é a pessoa mais bonita que já existiu lá, e ela é meio que levada aos céus. E ela desaparece. Como se ela fosse um anjo mesmo. Então tem uns acontecimentos assim absurdos, né? Uma guerra começa porque um cara lá, um conservador, queria pintar as casas de azul. E aí o coronel Aurélio Buendia vai ficar, sei lá, 40 anos em guerra e começou por isso. E acaba a guerra, a gente nem sabe por que a guerra está acontecendo, mas ele está fazendo guerra. Guerra, briga, destruição. Então, é um livro assim cheio de pequenos absurdos, cheio de cinismo,
Só que isso é muito gostoso. Então, sei lá, do nada chega uma personagem nova, Rebecca, que parece que é parente de alguém conhecido, eles pegam pra criar, né? A família Buendia. Eles pegam pra criar e tal, e a menina não come nada. A menina só come terra e rejunte de parede. E ela fica assim 1 ano só comendo isso. Então, essa é um pouco a tônica dos 100 Anos de Solidão. Quer uma leitura agradável? Uma leitura bem feita? Lê 100 Anos de Solidão. Por quê? Quando a gente está começando a escrever, eu sou escritor, né? Eu tenho 3 livros. Um físico, né? O Sobre Amendoins, Solidão e Outro Eu. Uma dificuldade muito grande que a gente tem como escritor é dar personalidade, dar cor aos personagens. Como assim, Igor? Dar cor aos personagens? Na escrita, você tem que dar alguma distinção para o seu personagem. Senão ele vai ficar muito igual aos outros. Tem a Masterclass do Neil Gaiman, o escritor, né, de Sandman, de Coraline, que ele fala que a gente tem que dar uma mania, tem que dar uma roupa, tem que dar uma coisa assim meio obsessiva e repetitiva pro personagem. Pra gente conhecê-lo, né? Pra gente saber que ele existe e que ele é diferente dos outros. Porque as pessoas são meio assim, né? Então, eu falando aqui, você vai me identificar por algumas séries de estereótipos, né? Seja postar vídeo de 3 em 3 meses, seja postar vídeo dizendo que vai voltar pro canal e não volta, seja os diários lá do Instagram, seja ser psicólogo, não sei. Alguma coisa vai ter em mim que você, pô, é Igor, né? É o Igor Maneiro, é o Não Freud, hahaha e tal. Aí beleza. O Gabriel Garcia Marques, ele faz muito bem, porque todos os personagens são muito únicos. Então, vai ter o Aureliano e vai ter o José Arcádio. A gente já sabe o estereótipo dele. O José Arcádio, ele gosta da putaria, ele gosta da esbórnia, ele gosta, né, um cara assim que raparigueiro e fortezão e tal. Já o Coronel Aureliano Buendia, ele é um cara mais na dele e tal, ele gosta de estudar, ele gosta de alquimia, e ele é muito obcecado assim nos objetivos dele. E então esse mesmo são as características, né? Então um vai ser mais expansivo e outro mais introspectivo. É uma característica dos personagens até o final do livro. Então tanto é que tem uma confusão muito gostosa no livro que os personagens têm o mesmo nome. Então a gente tem José Arcádio Buendia, tem José Arcádio, aí depois tem o Arcádio, aí depois vai ter outro José Arcádio e outro Aureliano Buendia. Então é um monte de nome assim repetido que fica uma confusão muito gostosa. Outra coisa também é que essa questão da loucura é muito bom durante a obra, porque fica muito divertida a obra, e a noção de tempo em 100 Anos de Solidão é muito interessante, porque apesar de ser 100 anos de solidão, é mais de 100 anos, né? Eu acho que chega até uns 200 anos a história. E é todo mundo nascendo e morrendo. E aí, ele não fala tantos anos passou, ele dá pequenas características que são muito interessantes. Fulano agora é um homão, fulano é um adolescente, já tem uma penugem na barba, já tá com a pele cheia de ruga. São pequenas coisinhas assim que a gente vê o tempo passar, só que a gente não sabe exatamente quanto tempo passou. Então, Gabriel Garcia Marques, primeiro livro que eu leio dele, 100 Anos de Solidão, é um livro que você vai precisar de atenção para ler. Porque é muita informação e você vai enlouquecer se você não prestar atenção. É muita informação mesmo, é muito detalhezinho. E é que nem ler Virginia Woolf. Tem um livro aí da Virginia Woolf, a Mr. Dalloway. Você não prestar atenção, você se perde, porque muita informaçãozinha. Então lê de boa, tranquilo, tá? Esse é o vídeo sobre o livro. Gostou? Comenta aí. Eu nem sei se alguém veio até o final mesmo. Será que alguém veio até o final? Hahaha. Não sei. Mas um grande abraço, tá? Comenta aí o que achou. Próximo vídeo, eu acho que eu vou falar sobre Kurt Vonnegut ou sobre a série Divergentes, que eu achei horrível. Mas fala aí, o que é que você... Tchau.